Abra sua Bíblia nesse momento e nós vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios 10, a partir de 3, indo até o 5. Carta de Paulo, sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5. O tema dessa pregação, dessa mensagem bíblica, ou desse sermão, é a maior batalha. A maior batalha. 2 Coríntios 10, 3 a 5. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, desde que o mundo é mundo e desde que o homem está nele, tem existido batalhas, não é? Batalhas, há uma diferença, e aqui nós temos alguns militares, entre batalha e guerra, não é? A batalha ela é pontual, ela é dentro de um território, não é minha área, mas a gente vai ler para poder pregar e não falar algo inapropriado. Então a gente se debruça em pesquisa para poder trazer. Mas a guerra ela é maior, ela é ampla, não é? A guerra é composta de várias batalhas. Mas nós sabemos que a história, aqui também tem alguns professores de história, não é? Trouxe 3 de que eu pesquisei, de que foram as maiores batalhas, segundo alguns estudiosos dentro do tema. Primeiro, a batalha de Stalingrado, que foi um confronto crucial da Segunda Guerra Mundial entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Essa batalha, não é, a União Soviética até usando ou sendo beneficiada pelos recursos, não é, da meteorologia e lá da Rússia, não é, foi vencedora. E a batalha da Normandia, chamada Dia D, a invasão aliada da Normandia, França, em 1944, marcando o início da libertação da Europa Ocidental da ocupação nazista. Então foi uma grande batalha também. E, no terceiro e última, para não trazer outras, a batalha de Waterloo, batalha na Europa, que pôs fim ao Império Napoleônico. Então, essas batalhas de caráter humano, de caráter mundial, de caráter bélico dentre nações. Mas, irmãos, esta passagem que lemos de Coríntios 10, de 3 a 5, revela que nossa verdadeira luta acontece no campo espiritual e mental. A verdadeira batalha, e eu não quero minimizar essas, porque muitas vidas foram ceifadas, mas entenda, aqui nós estamos trazendo uma batalha que acontece num plano mental e espiritual, que acontece em nossa mente e acontece também nas questões relacionadas à espiritualidade. E espiritual, uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, por quê? Porque refere-se a conflitos de fé, propósito e valores. Conflitos de fé, a propósitos e a valores. E uma batalha também mental, porque envolve pensamentos, dúvidas, ansiedade, medo, e onde enfrentamos, irmãos, a autossabotagem, a procrastinação também, veja, é uma batalha, o desânimo. Estes de caráter mental. Então, é uma grande batalha que acontece aqui na nossa mente. E há uma diferença, e aqui também há alguns profissionais de saúde, entre mente e cérebro, não é verdade? É mente e cérebro. O cérebro é biológico. A mente, ela já liga-se às questões de algo psicológico ou fenomenológico.
Às vezes é preciso essa diferença para que não possamos entender cérebro como mente. E percebemos, irmãos, então, diante desse texto, a necessidade de estarmos atentos ao que o apóstolo Paulo coloca nesse texto, diante dessa batalha, essa grande batalha que acontece em nós. Então, o primeiro aspecto a ser destacado é que essa mente humana é o maior campo de batalha que nós temos. A minha mente e a sua mente, acontece nela o maior campo de batalha, as maiores batalhas que nós temos em nossas vidas. E a questão é tão séria que não se trata de uma guerra física, se trata de uma guerra espiritual, de uma batalha de caráter espiritual. Ocorre nos pensamentos, ocorre nas ideias, ocorre nas intenções do coração, essa batalha. Ocorre nessas áreas da nossa vida. E o objetivo principal, obviamente, de uma batalha é que seja vencedor um dos lados. Existe um objetivo. Esses objetivos, eles tendem a alcançar vitória sobre o oponente, seja através da conquista de um território, da destruição das forças inimigas ou da imposição de uma vontade, não é? Então, todo exército que entra numa batalha, ele tem objetivos definidos, objetivos claros. E o que está em jogo, então, irmãos, diante dessa batalha que acontece em nossa mente? O que é que implica, o que é que está em jogo aí? Quais são os objetivos que se tem nessa batalha que acontece em nossa mente? E aí nós vamos ver que o versículo 5, não é? O texto se refere a argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e todo o pensamento. Então, há um objetivo, e referindo-se assim a argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus e todo o pensamento. Eu vou pedir só um pouquinho que abaixe o retorno, só um pouquinho, Neto, por favor, aqui. Uma luta travada na mente entre a verdade de Deus e as mentiras do diabo. Travada essa batalha na mente, entre verdade de Deus, e em Deus não há mentira alguma, e as mentiras do diabo, e no diabo não há verdade nenhuma, não há verdade alguma nele. E aqui nós percebemos, irmãos, que não se trata de uma batalha entre o bem e o mal, como muitas vezes é dito aí, não é? Uma batalha, uma luta entre o bem e o mal. O bem sendo Deus, o mal sendo o diabo ou Satanás. Não, não se trata disso. Porque nós sabemos que há inclusive uma filosofia e até uma leitura teológica chamada dualismo, não é? Que é um segmento e que as pessoas defendem abertamente às vezes o dualismo, a luta de Deus contra o diabo. E não se trata disso. Por quê? Porque em uma luta, em uma batalha daquele ser divino que é Deus, da divindade contra Satanás, nem se compara o poder de Deus em relação ao diabo. Porque dualismo acontece quando são duas forças opostas, mas equivalentes. E nós não temos como compreender que essa luta entre o bem e o mal se trate, ou esse jogo, essa luta, essa batalha, se trate de uma questão ligada ao dualismo, onde duas forças se encontram com o mesmo poder. Não acontece, porque Deus é pleno potenciário. E, irmãos, de uma luta se trava então em relação ao que nós somos e ao que nós cremos. Essa é a batalha. É a batalha naquilo que nós somos e o que nós cremos. E vamos entender então que esse primeiro aspecto nos dá a noção clara de que essa batalha é travada em nossa mente. É o campo por excelência dessa batalha, dessa luta que acontece em nossas vidas. Mas há um segundo elemento a ser destacado, é que as armas nesta batalha, elas são espirituais, como o texto diz. Elas não são de caráter humano.
Elas não são carnais, o carnal aí é no sentido de ser humano, de ser feito pelo homem, não. São armas espirituais. E o versículo 4 diz claramente: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, a vida cristã, irmãos, é um campo de guerra, é uma luta, é uma batalha. E nesta batalha, nós não temos como lutar com armas humanas. Aliás, as armas humanas, elas não terão poder algum, mesmo que tenha um longo alcance, etc., tenha uma tecnologia avançada, não resolverão, porque acontece essa batalha no plano espiritual. E, irmãos, nesse campo de guerra, nossas armas estão em Deus, e são armas que não matam, mas elas trazem vida. Elas não destroem, as armas espirituais não destroem, elas constroem, elas trazem vida. Enquanto a arma física mata e traz dor, a arma espiritual, ela vai destruir as fortalezas da mente e do coração, mas ela vai trazer vida e ela vai trazer também a vitória àquele que é submetido pela ação de Deus, porque é coisa de Deus, não é coisa nossa, e vai então acontecer uma vitória, mas por armas espirituais e não humanas, não carnais. Irmãos, poderosas em Deus elas são, essas armas, capazes de derrubar muralhas, destruir fortalezas, libertar a mente, porque muitas vezes, e não são poucas pessoas, que a mente ela está presa, ela está como se fosse num presídio de segurança máxima. Não é daqueles presídios que pode se sair por alguma artimanha de quem está lá dentro, não. São pessoas que muitas vezes aqui dentro existe uma batalha, uma verdadeira guerra travada, e essa pessoa ela tem fortalezas ao seu redor. Inclusive a ideia de fortaleza na mente são muralhas que resistem e paredes que aprisionam, são sistemas, esquemas, estruturas e estratégias do diabo. Tudo isso voltado para a mente, para que a ação, a estratégia de Satanás, ela tenha êxito. Mas louvado seja Deus em Cristo Jesus, que essas fortalezas elas são destruídas através das armas espirituais que nós temos. As armas espirituais, citaríamos aqui algumas delas. Nós temos a arma espiritual da palavra de Deus, que Jesus inclusive venceu a tentação no deserto, dizendo a palavra, declarando a palavra, recitando a palavra. Nós temos a arma espiritual também da oração, o clamor. Nós temos a arma espiritual do jejum. Nós temos as armas espirituais de Efésios capítulo 6. Nós temos ali toda uma armadura para que nós possamos realizar diante de uma batalha no campo espiritual. As armas que usamos, irmãos, elas podem detonar essas muralhas. Elas podem destruir fortalezas. Não é em vão que o nome evangelho, o termo evangelho, né? Poder do evangelho, é comparado a dínamos no grego, que é uma dinamite. É o poder de destruir fortalezas que estão na mente. A autoridade de Cristo, ou em Cristo, nos dá poder para confrontar e nós sermos vitoriosos nessa batalha que acontece em nossa mente. Nós percebemos, irmãos, então, que nós precisamos ter a noção de que essa guerra, essa batalha acontece em nossa mente. Nós precisamos usar armas espirituais,
mas há um terceiro e último fator aqui a ser destacado, em que consiste essa batalha? O que é que implica ela? Quais as implicações dessa batalha que é travada da nossa mente, muitas vezes? E vem muitas vezes setas e dardos à nossa mente, ao nosso pensamento, ao nosso entendimento. O versículo 5 é tão claro e direto quando diz que destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E aqui nós temos fortalezas, a citação de fortalezas e de altivez, ou aquele que se levanta, não é? A altivez. São inimigos invisíveis. Você imagina você lutar, você sendo alvejado, você sendo diante de envolvido numa batalha, e você ter inimigos invisíveis, que você não pode ver. Muitas vezes são esses dardos que vêm, essas setas que vêm, elas vêm de diversas formas, mas elas têm um objetivo só. Fortalezas e altivez que são inimigos invisíveis, eles não são feitos de forma física tangível. Fortalezas também são padrões de pensamento contrários à verdade de Deus, e a altivez é o orgulho espiritual que alguém pode ter. Alguém pode ter um orgulho espiritual, não é? Nós sabemos que existe gente que hoje faz todo um escarnecer da fé cristã, não é? Coloca muitas vezes com o orgulho da intelectualidade, e não da ciência, porque a ciência sempre foi boa e será. A ciência, fé e ciência não é uma guerra, um fato de que nós venhamos a desmerecer de falta algum. Cremos e temos fé, mas respeitamos e acatamos a ciência. Mas muitas vezes se faz uso, e alguns cientistas o fazem claramente, dos desdéns, não é? Em relação às doutrinas da fé, em relação à fé cristã. Cientistas, evolucionistas, livre-pensadores, para alguns deles, não todos, mas para alguns deles, a pessoa de Deus, a figura de Deus, a questão de fé, não tem espaço. Não que nós queiramos que a racionalidade da ciência absolva a fé, mas há hoje já campos, inclusive ligados a algumas áreas do conhecimento, que reconhecem o fenômeno que acontece onde a própria ciência, se for através de exames, ela tem dificuldade de detectar. Dentre elas, as doenças psicossomáticas. Dentre elas, a batalha que acontece numa mente e que muitas vezes não sairá jamais em uma tomografia ou em uma ressonância magnética, não sai. Mas há uma verdadeira batalha na nossa mente e que atinge o corpo. Ela se reflete no corpo. Por isso que às vezes algumas pessoas, não sei você, nós ouvimos, não é? De situações de saúde que não se tem um diagnóstico. Pode ser, quero dizer que são todas, mas pode ser que é fruto de uma batalha na mente que se reflete no corpo. Nós sabemos disso, irmãos. E o Evangelho, às vezes, quando se levantam estes com argumentos, com sofismas, não é? com argumentos que vêm a colocar em xeque as doutrinas do cristianismo, etc., eles vêm e colocam o Evangelho como pura tolice, não é? Como uma história de carochinha, como algo que não existe. Inclusive, dentro até do estudo teológico, o pastor Júnior sabe disso, e os pastores aqui, o pastor Zé, o pastor David, né, a pastora Ana Missa, nós sabemos disso. Até mesmo, não é seminarista, seminarista o quê? Mas não é mais, você já está fazendo uma pós-graduação, né, Denison? Como nós sabemos que hoje existe gente no meio teológico, dentro de um segmento da teologia, que
quer explicar tudo quanto é milagre, não é? E explicar algumas situações que ocorrem na Bíblia através das lentes da ciência. Não foi a travessia de Mar Vermelho, ali não houve a travessia a pé, ali não foi cajado, não foi Deus que abriu coisa nenhuma, cajado não foi mesmo de Moisés, não foi Deus que abriu, já ocorria aquela situação ali. Não foi que Deus disse que ia sair água da rocha, ali naquelas rochas já tinham mananciais de água, então quando Moisés colocou o cajado, então a água ela brotou, então não houve milagre. Não houve milagre no flutuar do machado, não é? Esse é mais difícil para explicar, porque a densidade da água muito menor do que o peso do machado, e o machado flutua como? Mas assim, entendamos nós, são sofismas, são argumentos que se veem e que se colocam diante de nós para minar a nossa fé. Mas, irmãos, mediante a proclamação do Evangelho, essa argumentação é destruída. Por que ela é destruída? Porque nós temos visto vidas transformadas pelo Evangelho. Nós temos visto vidas antes perturbadas nas suas crises mentais, nos seus problemas que estão envolvidos, elas serem restauradas. E o Evangelho tem esse poder de realizar. Então, irmãos, nessa noite, eu gostaria de lembrá-los, nesse texto, que é possível que raciocínios humanos, ideologias, sentimentos que desafiam a fé, venham sobre a sua mente. Quer ver um deles? Deus não me ama. Quem não já ouviu aqui, quem sabe você até falou em algum momento. Deus não me ama. E isso é dito por alguém que reconhece ali na leitura imediata de que o que está ocorrendo com ela não há amor de Deus coisa nenhuma. Porque um Deus que ama não faria com que eu passasse por algumas adversidades, por algumas perdas, por algumas dores. E inclusive esse argumento é usado, não é, por alguns que, quando nós falamos do amor de Deus, numa evangelização, alguns vêm e dizem: e como é que Deus ama se Ele permite tanta atrocidade aí, tanta coisa que não presta nesse mundo, crianças sendo aí violentadas, a pobreza reinando, gente que vai dormir com fome. Isso não é exagero nenhum, aqui que nós estamos dizendo, mas nós não temos a dimensão disso, mas gente que vai dormir com fome hoje no nosso país, quem sabe aqui perto da gente. E como o amor de Deus se reflete nisso? Mas, irmãos, nós sabemos que esses argumentos, eles vêm com sentimentos que desafiam a nossa fé, mas eles precisam ser destruídos da nossa mente. Por quê? Porque eles não expressam uma realidade. Eles não expressam realidade. E temos também a quem diga: nunca vou vencer isso. Uma luta, uma crise, uma batalha que você tem, pense aí, há anos, fio, contra algum comportamento, contra algum vício, e alguém chega à conclusão e diz: eu nunca vou vencer isso aqui. E eu já ouvi gente dizendo assim: nem ore por mim mais, porque eu não vou conseguir deixar. Não vou conseguir deixar. Isso também nós sabemos que é a mente que vai se acostumando, agasalhando e aceitando essa ideia de que não tem mais jeito mesmo. Mas eu quero dizer para você, quem sabe é você que está nessa noite aqui, tem jeito sim. Aliás, não é jeito não, porque Deus quando faz, não faz com jeitinho não. Ele faz completamente. Ele faz cabalmente, ou seja, Ele muda, Ele transforma. Ele faz novo, Ele restaura a nossa mente, a nossa forma de pensar. Então, irmãos, é muito importante nós termos cuidado, porque nós podemos ser reféns de nossa própria mente, acreditando em mentiras do diabo. Que ele faz toda a questão de que você fique ali agasalhando e daqui a pouco você já internalizou aquele pensamento e que faz parte da sua vida. Quando alguém vem com alguma palavra, você diz: não, nem venha.
Não tem mais jeito não. Isso precisa ser destruído, são fortalezas. Esses argumentos precisam ser destruídos pela palavra de Deus. Não é com estar amarrado que vão ser resolvidos, não. Não é com sai para lá em nome de Jesus, não. É com mudança mesmo, encarando uma batalha. Você não virando as costas para o opositor, você enfrentando, lidando com ele de frente, porque, irmãos, não se admite hoje, eu estou falando a crentes agora em Cristo Jesus, não se admite hoje, cristão, ter medo de enfrentar as hostes opostas do diabo, de Satanás. Você precisa pedir autoridade ao Senhor, graça sobre a sua vida. Porque Ele é tão nojento que enquanto dormimos, muitas vezes Ele vem nos importunar. Ou só acontece isso comigo? Ou só acontece muitas vezes os ardis dele em nossa mente, trazendo coisas do passado, quando você hoje é liberto em Cristo Jesus, é uma nova criatura em Deus, as coisas do passado já ficaram lá para trás, mas às vezes são trazidas por Ele. Olhe o que você era, olhe o que você fez, precisam ser destruídas, com a dinamite de Deus, que é o poder de Cristo Jesus. Essas fortalezas emocionais precisam ser demolidas. E o texto encerra, irmãos, diz o texto, levando todo pensamento cativo a Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele usa as metáforas da vida militar. É uma batalha. Então ele usa armas, o termo armas, destruir fortalezas, e até a questão do cativo, levar cativo, está envolvido no contexto bélico, no contexto da batalha. Aqueles que eram vencidos, eles eram levados cativos, quando não mortos. Obediência de Cristo é o que o apóstolo Paulo coloca. Após a destruição de fortalezas de nossas mentes, a nossa mente ser dirigida ao modelo perfeito de submissão à vontade de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Submeteus, como diz Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, lá a partir do versículo 8. Que ele sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Não entendeu assim. Mas aniquilou-se, esvaziou-se de si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Há uma renovação da mente, irmãos, como disse o escritor Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Uma transformação pela verdade, uma mente renovada, uma mente onde as fortalezas foram destruídas, os pensamentos, os argumentos que se levantaram foram também, todos eles, refutados pelo poder do Evangelho, poder de Cristo, e agora uma mente nova, uma mente transformada, uma mente restaurada. Eu trago considerações finais a essa palavra, irmãos, em relação a essa batalha que é grande, a maior batalha, que é a batalha na mente, e eu acrescentaria no coração. Primeiro, reconheça que a batalha é real e constante. Reconheça. Não adianta dissimular dizendo, não existe isso. Espera aí, é um exagero, negócio de batalha espiritual na nossa mente. Não, já perdeu. Já foi derrotado. Por quê? Porque o reconhecimento que existe uma batalha, irmãos, é um grande passo para nós. Nós estamos numa guerra diária e constante. Pode ser que em algum dia você não perceba isso tão claramente, mas tem dias, irmãos, tem dias que parece que todo o inferno se levanta. Todas as hostes se levantam, se confabulam e vêm contra nós. E quer ver uma coisa? Se a sua vida tem sido uma vida morna, sabe? Uma vida que você não está buscando a Deus, está levando assim de qualquer jeito, você não vai ter crise nenhuma. Vai ter pouquíssima, ou quase nada. Agora, quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a orar, a interceder, a clamar, a ter a palavra na sua vida, vivendo a palavra, você começa a seguir os passos de Cristo. Prepare-se,
para ter guerra. Prepare-se para guerrear, para ter uma batalha quase que diária e constante, dentro da sua família e em sua vida. Segundo, a mente é a precursora do nosso comportamento, irmãos. Muito cuidado com isso, porque em nossa mente acontecem aqui as situações que nós refletimos na conduta. Uma mente renovada vai refletir algo renovado, maravilhoso, glorioso. Uma vida não apenas abençoada, mas abençoadora. Mas uma mente que se dobra às batalhas que acontecem nela e ela se rende ao inimigo, isso vai refletir-se também na sua conduta. Por isso que nós encontramos alguns irmãos que estão desanimando na fé. E alguns deles saindo da fileira do exército de Cristo. Por isso que alguns têm falado aí, têm dito, né? Eu quero Jesus, mas não quero igreja. Eu abraço, creio em Jesus, amo Jesus, mas não quero jamais pisar o pé numa igreja. Porque ali, todo mundo ali está junto de uma farsa. E aí tem os argumentos pueris e falhos que não serão justificados diante de Deus em hipótese alguma. Terceiro, quando o diabo quer induzir ao pecado, e aí alguém pode dizer, mas como fala em pecado, né? Os pastores, a igreja evangélica, irmãos, não temos como nos calar. É uma realidade também. É uma realidade. Ou nós achamos que estamos bons demais. É uma guerra travada contra o pecado. O apóstolo Paulo também deixou muito claro isso. O bem que eu quero não faço, o mal que muitas vezes está no meu pé, no meu encalço. Então, quando o diabo quer induzir ao pecado, ele usa o quê? A nossa mente. E da mente parte para a boca, da mente parte para uma conduta. Mas nasce aqui, em nossa mente. Nasce em nosso coração. Quarto, as nossas maiores batalhas não são travadas necessariamente no mundo exterior. Não são. São batalhas aqui dentro. Aqui dentro. As maiores batalhas que nós temos não são batalhas que nós estamos vendo a situação. Essas acontecem, elas ocorrem, mas as maiores, elas ocorrem dentro de nós, dentro da nossa mente. E por isso nós precisamos ficar atentos. Penúltimo, expulse, é expulsar mesmo, todos os pensamentos e crenças que são contrários à palavra de Deus, antes que eles entrem em seu coração e se tornem parte de sua mentalidade. Expulsar não é outro termo que temos aqui. É a ideia de retirar veementemente, de fazer sair, caia fora, né? Diria o jovem, sai, vaza, né? Vai para lá. Expulsar. Não é muitas vezes estar acariciando pensamentos e condutas e crenças que acontecem na nossa mente e que a gente vai se acostumando ali e diz, não, por favor, saiam. Não, veementemente. Jesus e os seus discípulos deixaram isso tão claro no ministério. Por último, submeta sua mente e coração ao domínio de Cristo. Submeta a sua mente, uma mente sob o domínio de Cristo. E um coração, uma vida sob o domínio de Cristo. E sabe qual é a diferença do domínio de Cristo para o domínio do diabo? É que, lamentavelmente, o domínio do diabo, ele manipula uma vida. É uma cena triste, irmãos. Alguém endemoniado. É triste. Dá, assim, o sentimento de misericórdia profunda. Mas quando Cristo domina a nossa mente, o nosso coração, Ele entra, inclusive Ele domina e Ele vem de forma maravilhosa. Não é? Vou usar um termo aqui que não é muito apropriado, os pastores sabem disso, é educada. Por quê? Porque é educada.
porque ele vem sem implodir, sem algo ser de forma tão veemente, forçosamente. Não acontece assim com o Senhor. Ele vem e domina, e é um domínio que traz mudança. É um domínio que traz uma verdadeira metamorfose em nossa vida. Mudança de mente, mudança de coração, mudança de conduta. Por causa do domínio de Cristo. Ele pegou, e não precisamos ir muito longe, e aqui nós temos alguns, né? Se não todos que foram alcançados, porque assim não importa se você não tem, como eu disse um tempo desse, um testemunho tão forte como eu, que não tenho, né? De uma vida pregressa, de que envolvida em vícios e não sei o que, tanta coisa, não. Eu sei que eu era pecador, porque minha mãe dizia, a Bíblia, a palavra de Deus diz, e desde pequeno fui criado para me arrepender. É isso, é claro, todos nós aqui. Mas nós sabemos que quando Jesus transforma, quando Jesus entra numa mente e num coração, ele domina essa mente e coração, ele traz uma mudança radical. Quem é que lembra quem eram chamados filhos do trovão? Quem lembra aí? Tiago e João. Tiago e João, filhos do trovão, porque eles não brincavam não. Em algum momento lá do ministério, no início do ministério, eles pediram que caísse fogo lá com alguns que, né, não estavam seguindo o caminho. E depois, os irmãos sabem o final da história de um e de outro. Tiago foi o primeiro a ser martirizado por amor a Cristo. Entregou a vida. Não abriu mão da fé. E o João se tornou no discípulo do amor. Um sujeito que ambos eram tempestivos. Uma mudança na mente e no coração. Então, você tem travado uma batalha na sua vida, na sua mente? Você reconhece que essa batalha você tem travado? Quer continuar ela de forma que você não saiba quem será o vencedor? Ou você diz, não, eu vou reconhecer que diariamente, quase que diariamente eu terei uma batalha. Mas eu já sei que eu serei não vencido, mas eu serei vencedor. Porque eu estou com aquele que nunca perdeu batalha. Nunca, nunca, nunca. É um canto que nós entoamos, né? Aquele que nunca perdeu uma batalha, o Senhor dos Exércitos. Já viu quantas vezes é citado na Bíblia o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Eu lembro do Salmo que diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Existe uma batalha, irmãos, na nossa mente. Mas todas as fortalezas, todos os argumentos, todos os sofismas, eles devem ser destruídos. Para que o nosso pensamento, a nossa mente, seja direcionada a Cristo Jesus. Nós vamos entoar um cântico, depois nós voltaremos orando, porque cremos que tem gente aqui, e não são poucas, penso eu, que lidam com batalhas na mente, e que quem sabe você não tem noção daquele que tem todo o poder para lhe dar vitória diante dessa batalha. Há uma batalha na sua mente, dardos inflamados, armas poderosas do maligno têm sido lançadas na sua mente. Se acontece isso, em nome de Jesus, nós queremos clamar aqui por misericórdia e graça de Deus, para que toda a fortaleza seja destruída e a mente seja liberta, seja livre, que a batalha você seja vitorioso. Se é esse o seu caso, levanta sua mão enquanto nós oramos agora. Levanta sua mão. Se pudéssemos ver com os olhos espirituais, que quando você levanta a sua mão agora, o Espírito Santo de Deus, com sua graça, Ele segura na sua mão agora e te ergue e te levanta para você ser um vencedor,
nessa luta, nessa batalha. Senhor, nós levantamos nossa mão agora. Nós levantamos porque nós temos um adversário, um inimigo nosso, que é teu. E essa batalha, ó Deus, nós travamos, como disse o apóstolo Paulo, não com armas humanas, mas com armas espirituais. Portanto, Senhor Deus, que as armas espirituais da verdade, do Evangelho, que é dinamite de Deus, destruam toda a fortaleza nesse momento, destruam toda a prisão, destruam todos os muros erguidos nessa mente, em nossas mentes, em nome de Jesus, para que, ó Deus, possamos ter vitória. Sabemos que a luta é travada quase que diariamente, mas, ó Deus, com as fortalezas, elas sendo e continuando na nossa mente, não teremos vitória. Por isso clamamos que sejam destruídas, em nome de Jesus, toda a conduta, todo pensamento que não leva à saúde e à glorificação do nome de Jesus, seja retirado, expulso, em nome de Jesus. E nós rendemos a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor, porque o Senhor é o nosso comandante em chefe nessa batalha e já nos deu a vitória. Por isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.